Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus e o Senhor ele vai falar ao meu coração e ao seu coração. Fique atento porque o que Deus vai falar para mim e para você são palavras de forças, palavra de poder, porque Ele sabe o que nós precisamos para vencer cada luta diária. Pai, é no nome do Senhor Jesus que entramos na presença do Senhor, no Santo dos Santos. Deus, nos dê sabedoria da Tua palavra, abra o nosso entendimento, porque nós precisamos ouvir e entender a Tua palavra no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje, o Senhor, Ele quer que nós refletimos, né? Numa lição, uma lição de vida para mim e para você. Mas o Senhor primeiro quer que nós identificamos alguns pontos. Hoje nós vamos ler aqui no livro de Mateus, o capítulo é 1, e nós vamos ler apenas o versículo 1 também. Aqui, Mateus 1, versículo 1, diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui, o livro de Mateus, ao iniciar, ele diz para mim e para você que essa é a geração. Esta é a geração de Jesus Cristo. E ele diz, o filho de Davi. O filho de Davi, filho de Abraão. Ele está dizendo que Jesus foi filho de Davi e Davi, filho de Abraão. O Senhor, Ele quer chamar a nossa atenção para a história de Davi. O nosso Salvador, Jesus Cristo, nós sabemos que Ele nasceu de Maria. Quem cuidou de Jesus aqui nesta terra foi José. Mas aqui no livro de Mateus, o Senhor, Ele diz para mim e para você que Jesus era filho de Davi. Aí o Senhor quer que eu e você entenda a genealogia de Cristo. Nós conhecemos, Filho de Deus. Sabemos que a mãe e o pai que cuidou dele aqui nesta terra foi Davi. Mas espiritualmente, aqui na terra, o pai dele foi Davi. Porque quando nós estudamos a palavra, nós ouvimos a palavra, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. Porém, nós, quando fazemos esse entendimento, nós percebemos que um leão, ele é corajoso. Davi também foi comparado a um leão, por causa da sua coragem. Davi, ele foi comparado a um leão por causa da sua braveza. Ele foi retirado de trás das malhadas. Ele cuidava de ovelhas. Ele cuidava de ovelhas. E não pense você que ele não era humilhado. Quantas foram as vezes em que Davi ouviu a frase, vai cuidar daquelas pequenas ovelhas que estão lá. Quando nós fazemos o estudo, nós vemos ele ouvir essa frase, vá cuidar daquelas pequenas ovelhas que estão lá. Davi ouviu muitas vezes essa frase.
mas Deus também. Deus via nele um leão que protege, que guarda, que luta, que se preciso for, dá a vida pelas ovelhas. Por isso ele tirou ele das malhadas e tornou ele rei. Mas perceba que no trajeto de vida do rei Davi, ele teve muitos acertos, mas também teve muitas falhas. E quando nós buscamos os acertos, nós vemos que a coragem, a braveza que o nosso Deus colocou em Davi, a comparação, né, aqui quando vemos Jesus Cristo, filho de Davi, nós identificamos que no sangue de Davi corria a braveza, a coragem de Jesus. Davi defendia as ovelhas. Jesus, ele se entregou como uma ovelha para me salvar, para te salvar. O ponto a qual nós precisamos entender é que Davi, quando ele tomou a atitude de ir para combater aquele gigante, aquilo não foi algo dele. Aquilo foi o próprio Deus. Porque Deus não olhava para ele pelo seu tamanho. Não o seu tamanho físico, mas o seu tamanho espiritual. Porque ele pertencia à genealogia de Cristo. E Deus já sabia que Jesus Cristo iria ser chamado filho de Davi, o leão da tribo de Judá. A genealogia de Cristo era a genealogia de Davi. Davi, após ter acertado, ele errou grande, ele errou feio. Um soldado não deve deixar seu posto de luta. Ele deixou o seu posto de luta e foi descansar. E num momento de descanso, ele percebe uma mulher muito bonita e, infelizmente, deixa ser seduzido pela concupiscência da carne e peca. Esse não foi o maior erro, vamos dizer assim. O erro maior foi ele ter colocado o esposo daquela mulher diante da batalha após perceber que aquela mulher engravidou. O erro maior foi ele ter assassinado um homem por causa da sua traição. Mas entenda que ainda assim o Senhor perdoou. Ele pediu perdão, Deus o perdoou, mas a criança morreu. Outras coisas ruins aconteceram na família dele. Sua filha foi violentada, seu filho foi assassinado, né? Houve uma grande disseção no meio familiar. O seu próprio filho roubou seu trono. Então entenda que um abismo chama outro abismo. Você pode ter a genealogia de Cristo, mas se você errar, as consequências do seu erro virá. E você terá que arcar com isso. Então o Senhor, nesta manhã, Ele diz para mim e para você, nós temos a marca da promessa. Somos da genealogia de Cristo, assim como Davi. Mas Ele quer que nós acertemos. Ele quer que nós buscamos o que é correto.
Ele quer que nós vivamos em justiça. Aqui na Bíblia tem vários relatos de erros e acertos, para que nós não venhamos a cometer erros iguais, é que o Senhor nos instrui. Para que nós consigamos acertar e ter êxito ainda maior, é que o Senhor nos instrui. E é por isso que todas as manhãs, todas as noites, nós lemos a palavra. Porque é somente Deus para nos instruir. É somente Ele para nos tirar de trás das malhadas, daquelas poucas pequenas ovelhas, e nos colocar onde Ele quer. Mas Ele busca os fiéis. Ele busca aqueles que Ele vê que a desistência não faz parte da vida deles. Seja fiel. E Deus vai te colocar nos lugares onde Ele quer que você esteja. Lugares esses que você nunca sonhou, nem sequer imaginou. É os lugares que Deus tem para você e para a sua família. Receba essa palavra no nome de Jesus, Pai. É no nome de Jesus que nós viemos a Ti, que nós damos graças ao Senhor por essa palavra, ó Deus. Saber que somos da genealogia de Cristo é tão lindo, é tão maravilhoso. Aprender, Deus, com Teu Filho, com Teus servos, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, é tão bom, Pai. É tão maravilhoso, porque os Teus filhos naquela época, naquele dado momento, eles não tinham ninguém a quem buscar o auxílio. Eles faziam, Deus, aquilo que o Senhor os direcionava, mas muitas vezes nós erramos porque somos carne, somos seres humanos falhos. Eles erraram porque eles não tinham em quem se espelhar, mas hoje, Deus, hoje teus filhos têm. Seus filhos hoje têm tantos filhos e filhas da genealogia do Senhor para se comparar, para lutar e só ter vitórias. Oh, Pai, mas hoje o que nós vemos são um povo derrotado, um povo desanimado, um povo cabisbaixo, um povo que não gosta de ler a Bíblia, que não gosta de ler a palavra. Oh, meu Deus, é no nome de Jesus que eu me levanto, Pai. Eu, no nome do Senhor Jesus, que eu libero, Pai, o ânimo do Senhor na vida dessas pessoas. Eu peço ao Senhor, eu clamo ao Senhor, Deus, ajude essas pessoas. Ajuda teu povo, ajuda a tua nação, Pai, que está desanimando, que está desesperada, Senhor. Quantos são aqueles que não conseguem, Pai, ver uma solução? Quantos são aqueles que estão dando cabo às suas próprias vidas? Oh, Deus, ajuda teu povo, ajuda teus filhos. Não deixa isso acontecer, não, Pai. Quantos são aqueles que não estão percebendo o quanto são valorosos e importantes para o Senhor? Quantos são aqueles que não estão buscando em Ti o direcionamento para viver? Estão olhando para as coisas terrenas, para as altas taxas, altos aumentos, tantas brigas, tantas mortes, tantas guerras. Oh, Pai, está tudo escrito na Tua palavra. Só estão surpreendidos aqueles que não buscam o conhecimento da Tua palavra. A falta de alimento está escrito na Tua palavra. O aumento, a inflação, as guerras, os rumores, está tudo escrito, Pai, na Tua palavra. Para aqueles que conhecem o Senhor, nada disso é espantoso. Mas aqueles que não Te conhecem estão espantados, Senhor, porque não conhecem o tamanho do Deus que tem. Oh, Deus, e nesta manhã, eu clamo ao Senhor a misericórdia. Abre os olhos dos teus filhos, Pai, assim como o Senhor fez para aquele servo do profeta. Assim como o profeta clamou, Senhor, abre os olhos do meu servo, e o Senhor abriu. E ele viu quão grande é o Deus que está conosco. Abre os olhos da tua nação. Abre os olhos, Pai, dos teus filhos, das tuas filhas, para que elas possam vencer. Meu irmão, minha irmã, levante-se. Tudo isso estava escrito na palavra, já estava escrito na palavra. Mas aqueles que estão firmados em Cristo, aqueles que reconhecem a paternidade de Deus, que reconhecem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, não se deixará afligir por essas coisas que estão acontecendo no mundo, porque nós não somos daqui. E o nosso Deus, o nosso Pai, é Ele que cuida de nós. É Ele que blinda a nossa vida. É Ele que tampa os nossos olhos para que nós não possamos olhar
no natural. Busque ao Senhor. Relacione-se mais com Deus e você verá o quão bom, o quão maravilhoso é viver. O quão bom, o quão maravilhoso é falar de Cristo nesta terra. Porque é para isso que nós estamos aqui. Receba essa palavra nesta manhã, meu irmão, minha irmã. E levante-se, coloque-se no seu lugar. Filha de Deus, você faz parte da genealogia de Cristo. Diga ao mundo que você veio para proclamar o Evangelho no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.